Nesse vídeo, pessoal, eu quero lhe mostrar um pouco sobre o Notion, como eu uso o Notion, esse app muito legal, que foi lançado não faz muito tempo, faz alguns anos, né? Mas ele ganhou o coração de muita gente, ele virou uma grande comunidade e eu uso bastante o Notion. E eu quero lhe mostrar como que eu faço, como ele pode ser mais simples do que parece e como ele vale o investimento de tempo da curva de aprendizado natural de um novo programa. Porque eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente pensa em investir um tempo em aprender algo novo, a gente acaba nessa dúvida, será que vale a pena? Será que no longo prazo? E sim, para mim o Notion vale muito a pena, porque embora ele guarde as coisas na nuvem, ele, diferente do Obsidian, que você guarda local, né? Mas você consegue fazer os backups, baixar os backups, e você consegue transferir para o Obsidian ou para o seu computador também, se você fizer isso manualmente, né? Se você fizer isso de forma sistemática todo mês, por exemplo, como eu faço. E ele tem uma comunidade muito forte, então eu acredito que com o passar do tempo ele vai acabar se infiltrando cada vez mais dentro de corporações ou equipes. Mas independente disso, eu acho um app legal, um app que é simples de usar, depois que você aprende, e ele tem muitas funções úteis. E começando então com os atalhos, o que eu mais uso do Notion. Deixa eu te explicar primeiro, né? O Notion ele é feito de páginas, tá? Muita gente quando chega no Notion, acho que a parte mais diferente, que aconteceu comigo também, é que ele é feito de páginas. Então, basicamente, você tem aqui cada uma dessas linhas que você vê aqui, não são pastas, eles são folhas de notas, por assim dizer. E dentro de cada página ele tem a subpágina. Então, digamos que você está vendo aqui, né? Conhecendo o Notion. Então, antes ele tem curso com mais usados. Então, essa é uma subpágina dentro de outra página. Então, ele usa esse termo, né? De página, não de pastas, para arquivar notas. Os apps de notas, eles são um pouco parecidos, mas tem algumas diferenças, como o OneNote, como o Evernote, onde você tem meio que páginas também, mas são, não sei, algo diferente. Eles são meio que tópicos e... não sei, acho que é a mesma coisa, né? Mas assim, quando você entra no Notion, você sente que ele está estruturado de uma forma diferente para você colocar em páginas. Só que além das páginas, dentro de cada página, você tem uma série de atalhos. Então, quando você pressiona o Ctrl Shift, você consegue usar com facilidade os principais recursos do Notion, certo? Então, Ctrl Shift 1, ele transforma no tema 1, 2, 3, tá bom? São os 3 títulos que o Notion tem. Mudei aqui, voltou. O Ctrl Shift 4, você cria um checklist, né, esse boxzinho de marcação. Ctrl Shift 5, o ponto. Ctrl Shift 6, o número. Ctrl Shift 7, o alternante, onde você pode guardar coisas e arrastar aqui para dentro. E você guarda e esconde, né? Ctrl Shift 8, você cria em forma de código, para quem mexe com código aí. E Ctrl Shift 9, você transforma em página. Deixa eu ver se está indo aqui. Não está indo porque eu acho que é um dos atalhos do meu outro programa aqui que eu estou usando. Beleza. Ctrl Shift 9 você transforma em páginas. Esses atalhos você também consegue usar eles aqui, olha. Dentro dos pontinhos você vai em transformar em e você vai escolher transformar em página, por exemplo. Ctrl Shift 9 que eu estava tentando usar aqui, né? E aí todos esses atalhos eles estão aqui também, onde você consegue usar o Notion, tá bom? Beleza. E o outro ponto forte do Notion são as bases de dados, é a base de dados. Você consegue criar uma base de dados, que é nada mais, nada menos que uma lista turbinada, onde você consegue organizar um certo tipo de contexto com propriedades. E muitos apps, geralmente os apps de notas mais corporativos, ou mais de projetos mais complexos, eles têm esse recurso, tá bom? E o recurso do Notion eu acho muito legal. Vou usar aqui o atalho da barrinha, então quando você aperta essa barrinha, você consegue ter acesso a todos os atalhos de novo. E eu vou digitar o que eu quero, base de dados. Então eu posso usar a base de dados inline, na mesma linha, ou a base de dados na página inteira. Nesse caso eu vou abrir inline, ou seja, ele não vai abrir uma nova página com a base de dados. Ele vai colocar a base de dados dentro da página que eu já estou dentro. Então é inline, dentro da linha, algo mais ou menos assim. E aqui ele me pergunta se eu quero vincular a uma base de dados que eu já criei ou se eu quero uma nova fonte de dados vazia.
Então eu vou criar uma nova fonte de dados vazia. Então eu vou dar entrada de dados ou de texto, de coisas, de conteúdo que eu quero dentro dessa base. Por enquanto você consegue ver aqui que eu tenho apenas uma base vazia. Então eu vou criar aqui uma nova página, porque lembra que o Notion trabalha sempre com páginas. E aqui eu vou botar exemplo. Exemplo 1, sei lá. Tá. Criei uma página, então aqui ele não tem propriedades, ele só tem essa propriedade nome, que é a que vem padrão. E eu posso adicionar aqui as propriedades. O que são as propriedades? São tipo categorias ou informações que eu quero dentro da minha base de dados. Então, a gente precisa trabalhar com algo real. Digamos que você quer criar uma base de dados para organizar teus vídeos, estruturar teus vídeos, né? E vamos botar aqui, botar o nome dela. Vídeos YouTube ou roteiro. Roteiro, vídeos YouTube, um exemplo. Então, quais propriedades você quer? Então, aqui tem os tipos de propriedades. Digamos que você queira ter datas. Então, você vai colocar a data que você quer, tipo, fazer o término, os prazos para certo tipo de vídeo, assim por diante. Vamos acrescentar outro. Digamos que você queira usar uma propriedade do tipo selecionar. Então, você vai selecionar o quê? Você vai selecionar, eu quero vídeo, no meu caso, sobre procrastinação. Vou usar o meu exemplo, tá? Aprendizado, que são os meus temas aqui. Sistemas de performance. Não, sistemas. E assim por diante, né? Então eu tenho, digamos que eu quero esse exemplo 1, digamos que ele vai ser um vídeo sobre procrastinar, não, vou botar aqui. Sistema para aprender idiomas. Então eu quero que ele seja um vídeo sobre sistemas, então ele está já selecionado aqui. Eu vou criar outro para a gente ver como ele funciona com 2 itens. Procrastinação é ansiedade, digamos que esse seja um novo tema ou assunto de vídeo. Então ele já seria aqui em procrastinação. Só um exemplo, né? E aqui eu posso renomear a minha propriedade. Então, digamos que eu quero mudar o nome, em vez de selecionar, eu quero que seja assunto ou tema. Tema. Acho que assunto fica melhor. Beleza. Então eu tenho essa área aqui, né, de assuntos, onde eu categorizo cada página de acordo com cada assunto. Beleza? Mais uma aqui pra gente usar como exemplo. Depois tu vai explorar aí, tu vai descobrindo também, né? Os que eu mais uso são esse mesmo, selecionar. Eu uso esse texto também para fazer, às vezes, uma pequena descrição do que é. Mas o que eu mais acho útil mesmo é o selecionar e o status. No meu caso, para mim, eu não trabalho muito com os prazos aqui dentro do Notion, dentro da base de dados. Eu trabalho com prazos de outra forma, eu uso outros métodos. E esses outros, tem alguns aqui que são mais usados para grupos, né? Se você vai transferir para alguém, essa pessoa, por exemplo, uma certa tarefa, então você tem uma base de dados compartilhada, onde está compartilhadas as tarefas de cada um. Né? A URL talvez pode ser o seu link do vídeo que você postou no YouTube. E assim por diante, né? Tem algumas outras coisas que você pode usar, tem muita coisa. Eu praticamente uso mais selecionar e status. Eu uso base de dados bem simples, aliás, essa faz parte da minha marca, da minha metodologia, porque faz parte da maneira como a minha mente trabalha. Eu sempre busco as maneiras mais simplificadas possíveis de usar as coisas, porque dentro de um negócio de um homem só, como o meu, eu preciso simplificar ao máximo possível todos os meus processos para ser capaz de fazer de forma regular e intensa e com qualidade o conteúdo e o trabalho aqui na internet. Beleza? Se você quiser excluir, botão direito, sem mistério, excluir propriedade. E se você pode também, ele vai te perguntar. E você pode também reordenar, filtrar. E você pode, o que eu ia falar? Ocultar, você pode ocultar, né? Se você tiver várias propriedades, você pode ocultar. E aqui nas configuraçõezinhas, visibilidade da propriedade, você pode trazer ela de volta. Ok? Então essas são algumas dicas breves e básicas aí do Notion, que eu acho muito útil, que são as bases de dados e os atalhos. Eu espero que tenha sido útil para você que está tentando começar a usar o Notion. Em breve eu vou criar algumas planilhas, alguns templates ou modelos de planilhas para facilitar o início de quem quer começar a se organizar e quer usar o Notion para isso. E se você quiser me acompanhar, né, e receber esses materiais com o tempo, se conecte comigo aí no link da descrição para saber mais.